nas mulheres, a gente não encontra muito a questão da seletividade alimentar. Sabe o que a gente encontra? Ciclos alimentares. Elas passam meses comendo pizzinha de mussarela feita em casa. Aí enjoa. Aí são meses comendo tapioca de queijo, né? Esses que eu estou dizendo são exemplos reais mesmo, que elas mais me trazem. Uma predileção muito grande por carboidrato, queijo, tomate, orégano é o tempero que elas gostam. Então, elas ficam migrando em cima disso. E aí, elas descobrem esse alimento e elas começam a entrar na mesmice. Então, por exemplo, eu tô com uma paciente que ela fala pra mim, meu Deus, por que eu descobri o queijo coalho? Luciana, eu tô comendo no café da manhã, no almoço, na janta. Ela falou, eu não aguento mais comprar queijo coalho. Será que eles não podiam me patrocinar? Eu falei, mas você tá comendo só queijo coalho? Ela falou, tem que ser deixar só o coalho e tem que ser daquela marca, e é do jeito que eu faço, e é sempre na mesma frigideira, né? Então, aí você começa a perceber aquilo que não é tão evidente como nos meninos. Muito sutil, Muito sutil, né? Porque Bia, ela passa despercebida comendo só queijo. Não, mas que ela faz a comidinha dela. Ela que faz. Alguém vai fiscalizar isso? Perfeito. Então, a gente tem que voltar muito. Como foi sua infância? O que você se recorda? A mamãe ainda é viva? Eu poderia bater um papo com ela? Você tem irmãos? Eu chamo todo mundo. Vou entrevistando todo mundo para a gente entender. Geralmente, os irmãos são pares muito ricos para mim. Geralmente, os irmãos falam, ô Lu, eu sempre achei que tinha alguma coisa, mas eu não queria falar. Exatamente. Né? Então, a seletividade alimentar, episódios de mutismo seletivo. Então, no 5º ano, quando a adolescência começou a pegar, meus pais foram chamados porque eu parei de falar na escola. Eu não conseguia, Luciana, eu travava. Naqueles bailinhos eu travava, né? Então, o mutismo seletivo, esses ciclos alimentares, episódios de descontrole, que são falsamente interpretados por outra coisa. Então, assim, ela se descontrola, ela teve um surto, ela gritou, ela veio para de cima de mim, mas agora não tem mais. Só quando ela era criança que ela fazia isso. Foi excepcional. Foi. Não tem mais. De vez em quando. Né? Então, isso... elas não têm atraso na fala, mas elas têm alterações. Então, elas têm dificuldade, por exemplo, em modular a altura da voz. Elas podem falar muito alto e depois muito baixinho, né? No ritmo. Que eu, às vezes, em anamnese, em entrevista, eu falo, pera, não consegui registrar tudo. Tem dificuldade na troca de turno. Então, elas nunca sabem quando elas devem parar ou quando elas devem falar. Então, na primeira entrevista, a gente já pega. Elas fazem assim pra mim, posso continuar? Não tô deixando você falar, né? Ou assim, você percebe que ela não sabe o tempo em que ela deve parar, né? Ou que eu tô ali... Você tem uma linguagem corporal, né? Você sabe que eu tô querendo te fazer uma pergunta. Elas não conseguem. Tem que fazer essa leitura. Né? De sinais que o corpo dá para o outro, né? E a precocidade? Então, isso é uma coisa que eu pergunto e todas se identificam muito rápido. Você teve alguma precocidade? Minha mãe fala que eu falei antes de 1 ano. Né? A minha mãe fala que eu estava brincando no quarto e quando ela foi ver, eu estava lendo sozinha com 4 anos. Né? Então, ou a precocidade na alfabetização, nesse ritmo de desenvolvimento, são meninas... Gente, isso tudo, assim, são características... Geral, exatamente. Não é só de autismo, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não tem fins diagnósticos, fins didáticos, né? São meninas que têm dificuldades motoras. Geralmente, essa é a pergunta da minha anamnese semi-estruturada. Você gostava das aulas de educação física? Nossa, como você sabe, eu odiava. Tem o andar na ponta dos pés. Os pais geralmente apelidam de bailarina. Né? Para as meninas. Para as meninas. Então, você vê como vai camuflando? Exatamente. No menino chama muita atenção a marcha na ponta dos pés. Exatamente. Na menina, ela é uma bailarina. Nasceu bailarina. Fica bonitinho. Acho que é isso. Na sua experiência, o que mais dificulta o diagnóstico precoce de autismo? A falta de informação, o preconceito... e profissionais não atualizados. Eles não são ruins. Eles têm condição, mas eles não estão atualizados. Porque o profissional que está atualizado, ele sabe que ele tem que ter pressa. É isso.
O desenvolvimento da criança não vai parar. Não vai. E você tem que intervir. Cérebro é tempo, brincar é cérebro. Exatamente. Enquanto essa criança está brincando, ela está desenvolvendo o cérebro dela. E durante muito tempo se acreditou que ela estava desenvolvendo a parte motora dela. Nós somos múltiplas esferas, né? Então, hoje em dia, quando eu vejo uma criança brincando, eu vejo um cérebro em ação. Com certeza. Esse cérebro está recebendo estímulo, está processando e está executando uma resposta. E dando respostas. Então, além da interação social da brincadeira. Exato. Né? Ele está absorvendo tudo isso que está vindo desse social. E o que é bonito, né, na teoria de Vygotsky é que é dialético esse movimento. Enquanto ele recebe toda essa cultura, que depende do lugar, é uma cultura completamente diferente da família. A família é uma mini cultura, né? Uma mini sociedade dentro de uma maxi sociedade. Ele também constrói essa cultura. Ele vai absorvendo a história e vai deixando história. Ele vai absorvendo a história e vai deixando história, né? Então, eu acho que, por isso, hoje a gente não tem essa condição de diagnóstico precoce. E que tem que ter. Tem que ter. É meta. Porque, assim, quem tem TEA tem pressa. Sim. Ali está a decisão da autonomia, da funcionalidade ou não. Tem um estudo que mostra, né? Uma criança com 2 anos, ela pode aprender o mesmo conteúdo em 2 semanas. Uma criança de 12 anos, ela pode levar até um semestre para aprender essa mesma coisa. Exatamente. Perfeito.